E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, e hoje vamos falar sobre a reeleição de 2022. Isso aí, dois patinhos na lagoa, que merda que ficou isso aqui. Bom, voltando às eleições, cara, ele saiu na frente. Sim, ladies and gentlemen, ele está na frente e ganhando dele, o queridinho da esquerda, Luiz Inácio Ladrão, ex-presidiário sem dedo da Silva. Sim, senhoras e senhores, Luiz Inácio perde tanto no primeiro quanto no segundo turno. E isso nos faz criar uma questão. Porra, como que o Bolsonaro, apesar de todas as críticas, todas essa grande articulação midiática em torno do personagem criado, e aí vocês me desculpem, mas sim, né, esse Bolsonaro antidemocrático, vilão, homofóbico, racista, xenofóbico e os caralho afora, ele não existe. Ele é simplesmente um personagem inventado pela mídia para quebrar a moral de uma pessoa. Acreditem ou não, a Dilma também sofreu disso, o Lula sofreu disso e o Collor sofreu disso o reverso. Ou seja, ele foi um personagem criado para a mídia que foi muito bem aceito e muito bem projetado. E aí a gente entra na questão de como, apesar de todas essas dificuldades, Jair consegue captar o coração do brasileiro médio, que na verdade não é o brasileiro médio, tá? Eu sinto muito te informar, você que acha que o Bolsonaro é o candidato da elite, como a mídia diz, mas infelizmente não é assim, velho. Ele não é o candidato da elite, ele nunca foi o candidato da elite e provavelmente ele não será o candidato da elite. Principalmente agora que o Paulo vem tomando essas medidas bem políticas de se aproximar do centrão, principalmente do centro-esquerda, para se perpetuar no poder por pelo menos mais 2 anos, porque talvez o governo tenha sentido cheiro do impeachment, talvez. Mas não desfocando do que eu quero falar, por que ele não é o candidato da elite como a mídia diz. E como nós podemos ver isso? Porque é isso que nós queremos saber. Porra, ele é o caralho do candidato da elite ou não é? Hã? Hã? Então a resposta é simples. Não, ele não é o candidato da elite e nem nunca foi. E aí você entra, porra, mas se ele não é, por que a mídia fala que ele é então? Ele é homofóbico, é não sei o que, é o caralho a quatro, é um disco voador, é reptiliano, é Illuminati. Caralho, agora que eu parei pra pensar. O Bolsonaro, ele nunca vi o bagulho dele ser Illuminati, né? Depois eu vou pesquisar pra ver se ele é, que vai saber, né? Então, não, ele não é candidato da elite. Ele não é somente o candidato da classe média. Ele não é unânime na classe média. Porque a classe média, ela se separa entre Bolsonaro e a esquerda, né? Isso é bem claro, assim, porque a mídia ela tenta criar, né, um Bolsonaro eleito pela elite que veio gravar a sua bravura, sabe, nas costas do brasileiro trabalhador, sendo que não é bem assim a história. Simplesmente não é bem assim. O trabalhador que elegeu o Bolsonaro, acredito você ou não, o trabalhador elegeu ele. Ele ganhou com o apoio do trabalhador. Sim, o trabalhador votou nele. Quem compartilha mais mensagens de WhatsApp do Bolsonaro, olha que loucura, é o trabalhador. Claro que não, ele não é unânime com os trabalhadores em geral, como o Lula também nunca foi unânime entre os trabalhadores em geral. Essa história de que o Lula é o candidato dos trabalhadores, que ele foi unânime entre os trabalhadores, isso é uma loucura. Ninguém é unânime em nada, tá bom? Não sei se te falaram isso, mas ele não é, nunca foi e nunca será. Se você acha que ele é, toma remédio que você está com problema. Ou que você está tendo alucinações. Talvez seja esquizofrenia. Se for esquizofrenia, trate, porque esquizofrenia
pode ser tratado. Não pode ser curado, porém tratado você consegue viver entre nós normalmente. Ninguém vai achar que você é petista se você não falar, tá bom? Essa foi boa. Não, eu falando sozinho, depois eu tô chamando os outros de esquizofrênico. E aí, cara, criaram esse personagem. O legal é como eu destoo do foco do que eu tô falando, né? Pra parecer engraçado, eu tento ser engraçado. Se não rolar, foda-se. Tentei. E, e aí, você fica se perguntando, porra, caralho. Não acho que ele seja o candidato dos trabalhadores, não. Não acho que tem nada a ver com o que você tá falando. Acho que você tá falando besteira, tá falando muita besteira. Então faz o seguinte, conversa com teu tio, com teu avô, ou vai na vendinha ali na esquina da rua. Toda rua tem uma esquina que tem uma venda, tá? Se sua rua não tem uma esquina que tem uma venda, você tá no país errado. Então vai lá e conversa com o pessoal, com o trabalhador mesmo. Só que não fala do Bolsonaro. Não, não fala do Bolsonaro. Fala das ideias dele, sabe? Não da questão filosófica do escola sem partido, petista, sei lá o quê, mas do jeitão dele, sabe? Aquele jeitão que supostamente é machista, escroto. E você vai ver que ele vai ter uma forte similaridade com o trabalhador, porque o trabalhador é conservador, cara. Se você acha que o trabalhador é progressista, porra, você é louco, porque o trabalhador ele não é progressista, ele é conservador, tá bom? Esta é uma verdade que você tem que saber. O trabalhador é conservador, tá bom? Ele não é de esquerda, super mega blaster, master progressista. O trabalhador ele não é progressista, ele é conservador. Se você entender isso, você consegue conversar sobre política, sabe? Você que acha que o trabalhador é de esquerda, super marxista, você é um doido, um maluco totalmente desconecto da realidade, sabe? A realidade é que o trabalhador, ele é conservador. Ele tem costumes conservador e ele quer ser conservador. E se você vier com ideias é, progressistas, ele simplesmente vai te ignorar, cara. Tá bom? Aceita, dói menos e é a verdade. Ia falar imutável, mas não é imutável porque nada na sua sociedade é imutável. Tudo é em constante transformação. E aí você fica, porra, cara. Você faz esse experimento e você fica, porra, cara. Então, peraí, deixa eu entender. A mídia criou um Bolsonaro que não existe. Ele simplesmente não existe esse personagem, né, antidemocrático, fascista, misógino, preconceituoso. Ele não existe. Então, para que eles criaram esse personagem? Por quê? Porque a mídia ela também não apoia a esquerda. Nunca apoiou. Historicamente, a mídia nunca apoiou o PT. Na verdade, ela sempre foi contra. O que mudou, sabe? Aí é que tá uma coisa interessante. Na verdade, não é que a mídia nunca apoiou o PT. Ela nunca apoiou o PT nos holofotes. Porque debaixo dos bastidores, você via que tinha ali sim um apoio ao PT. Aí você fala, nunca consegui ver. O PT ele fez várias e várias e várias e várias e várias concessões para a mídia, sabe? Diversas concessões para a mídia e para os trabalhadores da mídia. Lei Rouanet e os caralho a quatro, sabe? E é isso acostuma. E quando você perde isso, você fica, porra, não, porra. Você tá viajando de jatinho. Vai viajar de ônibus depois? Não, você quer continuar viajando de jatinho. E se você não puder viajar de se você não puder viajar de jatinho, você vai fazer de tudo para voltar a viajar de jatinho, porque tiraram seu jatinho. Você entende como é que funciona? Sabe? É uma coisa que é muito simples, não é difícil de se entender, né? Claro que também há um outro contraponto, que é talvez o contraponto mais importante a ser discutido. O governo do Jair não é um excelente governo maravilhoso, incrível, surreal, tá? Não é. Você tem que aceitar isso também, que não é, não é, gente, não é. Poderia ser, poderia entrar para a história, poderia. Entrou, talvez de uma forma que não deveria
né, ter entrado de uma forma negativa, né? Não negativa de que foi um desastre, um governo Dilma da vida. Também não foi e provavelmente não vai ser, tá bom? Você também tem que aceitar isso. Ele vai ser só um governo bem medíocre que passou. E é isso que ele vai ser. Ele vai ser lembrado mais pela questão midiática do personagem que a mídia criou do que pelas ações em si, as ações reais, não as fictícias, sabe? As medidas reais, não as medidas fictícias, que foram criadas em torno dele. Isto é uma verdade. E apesar disto e tudo isso, ele ainda representa quase que toda a parcela de trabalhadores brasileiros. Ele é um reflexo do pensamento conservador brasileiro. E é só por isso que ele vai ser reeleito se ele se candidatar em 2022. E eu fazendo previsões aqui. Porque a gente vê que o governo ele está tomando uma popularidade maior. Popula... Caramba, eu estou errando a palavra popularidade. É aí que a gente vê. E olha que eu sou o professor de português aqui, né? Não que eu seja professor de português, mas que eu gosto de corrigir as pessoas. Só para deixar claro. E a popularidade do governo, ela vem numa crescente, né? E aí você fica pensando, caralho, que loucura, hein? No meio de tantas medidas antes populares, o governo ainda assim consegue ganhar, né, os seus pontinhos de popularidade. E fica muito óbvio, fica muito claro que essa medida de popularidade, ela também aumentou. Por quê? Porque o governo deu o famoso auxilião. Entendeu? E a população brasileira, ela gosta de um agrado, sabe? Ela gosta, não tem como. Óbvio que neste momento que nós vivemos, isso tinha que ser feito. Não foi uma questão de, nossa, velho, o cara jogou pão e circo. Não, era uma coisa que tinha que ser feita para salvar pessoas, salvar vida. Então essa era uma medida que qualquer governo tomaria, como quase todos os governos, bons governos do mundo, né, tomaram essa medida. Muitos deles tomaram. Então é uma medida que é uma medida do óbvio. Mas mesmo assim isso foi creditado positivamente à popularidade de senhor Jair. Então, quando o seu amigo vem com essa ideia maluca de que o governo Jair é um genocida, é um governo não sei o quê, é um governo de elite, fala, não, cara, não é, sabe, não é. Tem um maluco lá que explica isso. Vai lá, aí você mostra isso aqui pra ele vê, já fica puto pra caralho, já me xinga de burro e não sei o quê, fala um monte de merda. Eu não respondo, porque eu também não sou obrigado. E a gente fica nesse climão maravilhoso que é essa ambiguidade política. Hoje tá aqui errando que, nossa senhora, velho. E ficamos aqui